Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem empreendedorismo, tem tecnologia e tem mulheres, claro. E hoje eu estou muito honrada em receber uma líder inspiradora, que traz consigo uma trajetória marcada pelo comprometimento com o desenvolvimento humano e com história de vida e de superação. Com 12 anos de experiência, ela atua hoje como gerente de desenvolvimento de software no iFood. E hoje ela está aqui comigo, e é Rosana Anitta. Oi, linda. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá joia. Bom, a gente se conhece, já tem muita coisa para contar aqui, gente. E eu queria que você começasse contando como é se tornar gerente de engenharia de software, que não é pouca coisa, numa empresa como a iFood. Conta aí para quem está nos acompanhando. Bom, o iFood é uma empresa desafiadora, né? Assim, a gente se reinventa lá a cada dia. O pessoal até fala que lá não se conta ano de cachorro. Porque tudo acontece muito rápido. Então, assim, eu com toda a minha experiência, quando eu cheguei lá, eu olhei e falei assim, cara, aqui parece que você tem que dar o a mais. Não dá pra ser... Por tudo que você fez, você chega lá e você fala, cara, ainda tem muito. Você acaba fazendo parte de muita, tem muita gente boa. Então, é desafiador. E é mais desafiador ainda sendo mulher. E como é pra você, assim... ter escolhido entrar nessa área de tecnologia? Como foi essa... Da onde surgiu para a Rosana falar, vou trabalhar com tecnologia? Como foi isso? Na verdade, para mim, assim, minha mãe ela era empregada doméstica numa casa, né? E ela sempre, eu estudava em escola pública, ela sempre ela me buscava e deixava no quartinho do fundo, porque não podia andar pela casa. E a dona da casa, ela assinava jornais naquela época. Então, no fundo, ficava um monte de jornais, que era para o cachorro, e aí não tinha o que fazer, eu estava lendo, e lá falava muito sobre cursos de processamento de dados, que naquela época era processamento de dados. Eu nem sabia o que era aquilo, mas do jeito que o jornal dizia, né, parecia algo bem interessante. E aí, quando eu conversava com os filhos, que os filhos dessa mulher, eles estudavam escola particular, e já estavam fazendo, naquela época você tinha o regular e o técnico, né? E eles estavam no regular escolhendo algo técnico para fazer antes de ir para a faculdade. E eles me falavam sobre isso. Então, assim, para mim era só um sonho, eu não tinha nem ideia que aquilo era tecnologia, que aquilo ia fazer alguma coisa na minha vida. E aí, assim, eu tinha um plano, né? Porque, assim, eu como uma estudante de escola pública, não tinha dinheiro nenhum para nada, ou seja, não tinha como pagar aquele curso. E aí, a minha irmã, na época, eu lembro que ela estava numa empresa e eles estavam procurando um office boy. E eu pedi para minha irmã se ela podia falar, e a minha irmã falou, não, imagina, eu tinha 14 anos, né, ela falou, como é 14 anos, você vai andar no centro da cidade? Naquela época não tinha GPS, tinha nada disso, você andava com guia, né? E aí eu falei assim para ela, por favor, e ela não deixou, e aí como minha mãe era analfabeta, não sabia tudo, eu acabei não fazendo a minha inscrição na escola, então eu não tinha onde estudar. E minha mãe sempre falou assim, você tem que estudar para fazer alguma coisa na vida, porque... Como eu venho de uma vida muito pobre, né? Então, assim, a minha mãe, ela só queria que os filhos fossem do bem, não tinha nenhuma outra, ambição. Então, ela falou, você tem que estudar para ser alguma coisa. E aí, quando ela viu que eu tinha cancelado, que eu não ia estudar, e a minha irmã, meio encurralada, falou, não, então eu vou falar com o meu chefe, e ela falou, e ela conseguiu um emprego para mim. Então, eu comecei a trabalhar, e o dinheiro dava inteiramente, assim, para pagar a mensalidade da escola. E aí, fui fazer um colégio técnico. Então, foi assim que eu entrei na área de tecnologia. E você hoje, olhando a tua vida, olhando para trás... eu converso muito com jovens e muitas vezes a gente entende, já recebeu aqui no Tem Podcast muitas pessoas também que vieram com dificuldade, que não tiveram o privilégio, às vezes, de estudar numa escola particular e falam, não, se você quiser, você consegue. Você também é um exemplo disso para mim. Como foi e que conselho, né, falando de você se deu bem porque você tem uma vida mais fácil. Não, eu não tenho oportunidade. Qual foi e como foi para a Rosana buscar essa oportunidade? Como foi criar? Porque, de novo, não caiu do céu para você e as pessoas acabam usando dessa desculpa, vamos assim dizer, de não conseguir. Mas como foi, mais uma história aqui de superação para você contar aqui para quem está nos acompanhando?
Então, Silvia, eu até gosto de contar para as pessoas se identificarem. Quando eu falo que eu vim de uma situação de pobreza, eu morava na favela. Eu até falo para eu tenho uma filha de 8 anos e eu falo para ela que eu já tive a casa da Barbie. Porque eu morava no barraco de madeirite cor-de-rosa. Era aquilo. Na frente da minha casa tinha um esgoto a céu aberto. E eu estudava numa escola pública. A minha mãe era empregada doméstica. E meus pais eram separados, porque na minha vida eu tive a convivência com o alcoolismo, meu pai era alcoólatra, então na minha família teve problema de drogas, teve violência, eu perdi um irmão aos 8, eu tinha 8 anos de idade, ele tinha 17 anos, ele morreu assassinado. Então, assim, era tudo para você olhar e falar assim, nossa, vai dar tudo errado. O que deu de diferente? Eu olhava para tudo aquilo e eu falava, não é essa a história que eu quero para minha vida. Então, o que mudou em mim era a história da minha vida. Independente até da minha família. Eu olhava, e como eu disse, minha mãe não tinha muitas ambições. O grande medo da minha mãe era assim, você se enrolar com alguém e ter 6 filhos e não ter como sustentar. Era um negócio meio assim, sabe? Uhum. Então, assim, eu olhava tudo aquilo e eu falava, não, eu quero uma vida diferente. Então, quando eu ia para a escola, e eu conversava com as minhas amigas, assim, algumas já tinham essa necessidade também de olhar para frente. Então, parece que você tem que procurar, não tem jeito, você tem que procurar pessoas que queiram sonhar com você. Então, assim, eu era a pessoa, sempre vejo o pessoal falando assim, eu entrei para tecnologia porque eu era muito boa de exatas. Eu era péssima. O meu boletim era vermelho. Eu não conseguia estudar, não tinha ninguém em casa que me suportava para estudar. Então, eu aprendia com o que eu aprendia. Se a professora fosse ótima, eu me dava bem. Se ela fosse péssima, eu era péssima. Então, assim, eu não desisti. Então, assim, eu tinha curso na escola, por exemplo, eu lembro que tinha curso de idiomas, acho que era de espanhol. Eu fui lá e me inscrevi. Eu andava, sei lá, dava uma meia hora a pé para ir e para voltar. E eu e uma amiga, a gente ia e voltava e fazia. Era o que tinha. Então, a gente aproveitava a oportunidade que tinha. Quando você aproveita isso, você começa a ter encontro com outras pessoas que estão num outro nível. E as pessoas começam a pensar coisas que você começa a tornar aquilo realidade. Então, assim, era difícil, mas quando as pessoas contavam para mim, por exemplo, quando eu fui fazer o curso de línguas, eu já encontrei outras pessoas de uma outra realidade que não era tão ferrada igual a minha. Uhum. Então, eu falava, cara, eu consigo chegar lá, porque a pessoa conseguiu chegar aqui. E à medida que eu fui conseguindo avançar, e aí em casa também, a minha mãe nunca fez eu desistir. Minha mãe, apesar de ser uma pessoa assim, sem estudo, ela não deixava desistir. Então, às vezes, eu chorava muito, falava, mas tá tudo errado. Por exemplo, eu usava só roupa doada, eu não tinha dinheiro para comprar nada. E eu falava assim, parece que é tudo ruim, por que a gente tem que viver assim se pessoas vivem diferente? Uhum. E ela falava assim para mim, filha, é tudo ao seu tempo. E o seu tempo é seu, você vai criar o seu tempo. Então, eu coloquei muito isso na minha vida. E eu fui criando. Então, assim, eu fiz essa oportunidade de arrumar um emprego. Era um subemprego. Eu fui assaltada sei lá quantas vezes. Eu não sei nem porque aquele homem me mantinha no emprego. Porque eu ia para o centro da cidade fazer os depósitos. Eu mais perdi o dinheiro e os passes que conseguia. Mas, assim, eu não desistia. E quando dava errado, eu continuava. Então, assim, foi nesse sacrifício. Eu não tinha... Eu falo assim pro pessoal. Eu não tinha dinheiro para comer. Então, eu estudava numa escola pública e eu tinha que levar uma maçã. Era o que eu tinha. Eu não tinha computador em casa. Então, eu fiz um curso de PD onde eu não podia treinar. Então, eu não fiz estágio para fazer. Eu ficava na biblioteca do colégio técnico lendo. Porque eu falava, bom, eu vou tentar pelo menos ler para eu aprender. E eu fui muito bem. Ali eu comecei a descobrir. E eu até contei no livro. Ali eu me descobri minha forma de aprendizado. E aí, como eu consegui abrir isso, falei, então se eu fizer assim, eu consigo aprender. Ali eu comecei a aprender um monte de coisa. Eu comecei a ler sobre muita coisa. Eu comecei a ler sobre pessoas que estavam fazendo um monte de coisa legal. E eu falei, cara, eu também quero fazer parte desse universo. E foi assim. E não foi fácil. Por exemplo, eu não tinha... Muita gente fala assim, se você trabalhar, você consegue fazer faculdade. Eu não tinha como trabalhar e fazer faculdade. Na minha situação, eu só podia entrar numa escola pública. Essa era a minha vida. Então, eu terminei o colégio técnico... Não manjava nada de nada, porque eu não tinha feito física, eu não tinha feito química, eu não tinha feito nada. Não conseguia entrar numa faculdade, não tinha dinheiro para pagar um cursinho. Aí, naquela época, tinha um cursinho da Poli, mas era concorridíssimo. Eu não tinha nem o básico. Eu falei, cara, eu não vou passar nesse negócio. E aí, eu pedi pro senhor que eu trabalhava, falei, senhor, me manda embora? Porque pelas contas que eu fiz, dá para eu pagar o objetivo turmas de maio até dezembro. E aí, como o senhor vai me mandar embora, com dinheiro eu consigo me manter. E foi isso que ele fez. Ele me mandou embora. Eu paguei o curso à vista. Eu lembro que era janeiro. Eu achei que eu ia conseguir entrar em março, mas o dinheiro não deu. Aí eles me entregaram as apostilas e eu fiquei em casa estudando. E aí com aquele dinheirinho eu fui me mantendo para pagar a condução. Não era para comer lá, não era para pagar a condução, estudar, passar o dia inteiro. Eu chegava lá 11 horas da manhã e saía de lá 10 horas da noite, todo dia. Era todo dia.
E foi assim, foi através da educação que eu fui mudando. E aí, o que acontece? O que muda, né? Você começa a não fazer parte do meio que você tá. Essa que é a grande dificuldade. Porque você começa a fazer parte do meio que você fazia parte, você não é mais, mas você também não tem o outro meio, porque você não consegue entrar nesse outro, se encaixar. Então, você tem que aprender ali, e aí eu falo que foi onde eu comecei a aprender sobre autoconhecimento. Porque você começa a aprender sobre você. Porque as pessoas vão dizer para você que não vai dar certo. Eu acho que assim, o que eu mais ouvi na vida foi, não vai dar certo. Se eu fosse você, eu nem tentava. E eu falava assim, cara, né, alguma coisa dentro de mim falava, não, vou seguir em frente. E foi dando. E à medida que foi acontecendo, que eu fui vendo que as coisas foram concretizando, e foi muito trabalho, foi muito sacrifício, eu falei, cara, dá certo. E aí eu consegui entender que essa diferença, eu sempre explico isso para as pessoas, os pontos de partida são diferentes, mas não quer dizer que você não chega se você não tiver esforço. E aí até escutei uma frase essa semana que foi muito bacana. A gente estava trabalhando, estava na empresa fazendo um encontro de times saudáveis e todo mundo estava contando a história da sua vida. E uma outra pessoa também com uma história muito difícil falou assim, cara, a gente já passou por tanta coisa que hoje, se aparecer um desafio, você tem que olhar e falar, já estou no lucro. E é assim que eu me sinto, sabe? Hoje eu me sinto no lucro, da onde eu saí para onde eu estou. E aí eu sofri preconceito, inclusive, por ser branca. Parece que não, né? Mas assim, eu sofri preconceito por quê? Porque com essa cara você não parecia que você era pobre, então ninguém deixava você fazer. Era assim que eu escutava as pessoas. Eu falava, não, mas... Eu lembro uma vez, num curso de inglês, eu fui excluída porque eu me declarei parda. E aí minha certidão de nascimento falou que eu era branca, então eu não podia participar do curso de inglês. Então, assim, são essas coisas. Você tem que estar preparado para muito não, vai ser ruim, só que você não pode desistir. E aí você está falando uma coisa, né? Eu venho de uma situação mais difícil. A pessoa, às vezes, pode imaginar que é uma pessoa de cor. Você, clarinha, fala, não, está dizendo que não tem condição para não pagar, né? Exato. Eu já vi uma amiga falar, não, Silvia, uma vez eu falei, eu não tenho... Não, você está falando isso só porque você não tá querendo... Não está disposta a pagar pelo curso de inglês ou pelo curso... sei lá do que era. E aí você entende que existe também esse preconceito? Existe. Você sabe que assim, quando você vem da extrema pobreza, é até difícil você descobrir esse negócio de preconceito. Porque tá todo mundo tão ferrado que a cor ali é o que menos importa. Sendo bem honesto. Assim. E aí depois você começa a sair desse mundo e frequentar outras coisas, aí você começa a entender a diferença de você ser mulher, a diferença de você ser negro, a diferença de você ser homossexual. Aí, quando você está nesse outro universo, é que você começa a descobrir esses outros preconceitos. Mas eu sofri o preconceito inverso. Muitas vezes eu ia lá e me cadastrava por uma questão de não ter condições, e eu era cortada porque eu olhava para minha cara e falava, não. E era isso, eu levava e falava, não, é minha mãe aqui, não tinha. Então, nesse curso de inglês ficou muito marcado, porque eu fui excluída porque eu não era parda. E eu falei, poxa, mas eu também queria estudar. Então, você começa a ter ali como é que fala? As coisas que as pessoas também não acreditam. Então, não acreditam em você em momento nenhum. Então, você tem uma descrença daquilo que você é durante muito tempo. Eu acho que é por isso que é muito difícil. Assim, às vezes você tem as mulheres acabam desanimando muito da área de tecnologia e saindo. Eu vejo muito por isso, porque você sofre muito descrédito. Aí tem um momento que você começa a acreditar no descrédito. Que você realmente não acredita em você. Exatamente. Aí você fala, quer saber, tá tão difícil. Que deve ser verdade, né? E tem muito, né? Hoje em dia, principalmente agora, você escuta. Hoje com muito mais informação. Então as pessoas estão falando muito sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional. Então, assim, você não precisa sofrer, você pode escolher. E aí, às vezes, eu vejo que as pessoas, elas, no menor sinal do sofrimento, elas falam, opa, então eu não preciso sofrer, eu vou embora. Mas eu acho que você tem que avaliar, será que aquilo não te levaria ao crescimento? Será que tem que ser tudo a gente tem que voltar e avaliar e falar, não, aqui eu estou sofrendo, eu tenho que ir para outro lugar? Então, assim, eu acho que você tem que revalidar o que é importante para você. Eu acho que para mim foi o que eu fiz. Você falou uma coisa importante, eu acho que tem muito isso. Eu sei que a gente não precisa, muitas vezes, passar por várias coisas, mas eu também entendo que quando você passa por algumas coisas mínimas, né, você acaba dando valor e realmente validando se é aquele caminho que você quer chegar. Isso é. Eu tenho visto aí alguns jovens que eu tenho conversado, até a própria minha filha, né? Que às vezes fala, falei, gente, não que a gente não tenha passado e não que a gente precise passar tudo que a gente já passou, que você passou. Mas, às vezes, dizer que o mundo vai ser seja no emprego, seja no casamento, seja no convívio, né, familiar, vai ser tudo 100%, é impossível. Senão, eu acho que a gente também não cresce como pessoa. E quando você analisa isso, pensando hoje no seu time, pensando nessa questão de você ser hoje uma líder, como é
compartilhar todo esse teu conhecimento para quem está entrando, para quem está iniciando nessa jornada aí de tecnologia, e como é fazer esse meio de campo, né? Não posso sofrer, não estou aqui para sofrer, mas também, olha, gente, não é tapete vermelho 100% do tempo, né? Às vezes você vai ter uma cobrança, porque às vezes eu trabalho hoje com você cobra uma meta, não, tá muito difícil. Aí se você não cobra, não faz resultado. E aí você fala, tá, e como é que eu sustento um negócio? Então, como é que tem sido para você, Rosana, com toda a tua experiência de vida, de profissional, entender aí esse mercado com essa diversidade, vamos, né, dizer assim, tão grande de cultura, de renda, de cor, de raça, de tudo, né? Como tem sido isso para você? Então, quando eu comecei a minha carreira de liderança, uma das primeiras coisas que eu queria aprender e entender, né, era como é que as pessoas funcionavam. Essa, acho que para mim foi assim, de carreira foi um grande diferencial, que durante grande tempo da minha carreira foi um malefício. Então, assim, eu comecei no escritório de advocacia, foi a primeira cadeira de liderança que eu assumi. E lá eu sempre conto essa história, tinha uma psicóloga e ela trabalhava para ajudar a performance dos advogados associados. E eles eram muito bons. E um dia eu sentei lá e falei assim, olha, eu tenho um time e o meu time não performa. Tipo assim, eles fazem o que tem que fazer, mas como é que tem que ser feito? E ela virou para mim e falou assim, Rosana, é muito sobre o relacionamento humano. Você tem que tocar na pessoa, naquilo que é importante para ela, para que ela consiga dar aquilo. E na hora que você fizer isso, isso vai ser bom para você e vai ser bom para ela. Falei, beleza, tá lindo esse negócio, mas como é que é isso na prática? E ela virou para mim e falou assim, você tem que começar a conhecer sobre você, porque a gente só ensina o que a gente tem. Então, você vai ter que mergulhar em você, saber o que te move, e é o que te move que vai te ajudar a mostrar isso para as outras pessoas. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a treinar ali autoconhecimento. Fiz técnicas milhares, se alguém quiser dicas, tenho várias. Assim, eu vou de pedras quentes até healing, fiz tudo. E fiz terapia também, todo. E aí, o que eu comecei a fazer? Exatamente isso, eu mudei a forma de conexão com as pessoas. E para mim já era uma fortaleza. Então, cada pessoa para mim era única e eu precisava entender como é que ela funcionava. E aquilo foi funcionando muito bem dentro daquela estrutura que eu tinha 7 pessoas. Falei, caramba, funciona mesmo. E aí, o que acontece? Você não pode ter preconceito, porque você também aprende com elas. Então, assim, o que eu acho também é que as pessoas têm muito preconceito. Eu sou bom e aí o resto vai aprender comigo. Não vai aprender, é uma troca. E essas pessoas foram me ensinando muito sobre isso. Porque, assim, tem horas que, dependendo da história que você carrega, você pode carregar um peso, você pode achar que você tem as suas crenças e as pessoas, para se validarem, têm que passar pela mesma trajetória que você. Então, você tem que, ao longo do caminho, ir quebrando essas coisas. A gente vem de uma geração que é trabalho, né? Eu lembro que, assim, o pessoal falava assim, você tem que trabalhar uma vida inteira para ser feliz. Eu falava, nossa, que absurdo, lá no fim, né? Não quero. Então, assim, a minha vida, eu fui questionando ser feliz aos poucos. Então, hoje, quando eu vejo a galera mais jovem que está chegando, eles também têm muito a ensinar, porque eles não querem esperar isso. Então, se você for esperto, você pega deles o que é muito bom da geração deles, ou seja, você sofre com algumas coisas que não precisa, você pega ali as dicas, e você também passa muito disso, por quê? Porque como agora vem muito no negócio do eu quero mais imediato, eu quero menos esse sofrimento, você tem que fazer a dosagem olha, tem coisas que você vai ter que passar. Porque se você não passar, você não vai conseguir ficar mais forte ou mais resiliente. Eu falo até da antifragilidade. Como é que eu encontro a oportunidade se o caos não existe na minha vida? Você está tudo lindo. Exato, porque assim, a gente foi trabalhado para ser resiliente. Então, assim, você sofre e aí você volta à sua forma natural. Mas a pegada da vida para você virar o jogo é você encontrar a oportunidade. Porque muitas vezes, na pior fase, você olha e fala, caramba, é aqui que estava. E eu falo muito disso, assim, por exemplo, tem uma fase muito ruim da minha vida, que foi quando eu descobri que a minha mãe tinha câncer. Cara, foi muito difícil. Mas a primeira pergunta que eu fiz é, cara, o que isso tem que me ensinar? Então, eu comecei a pensar sobre aquilo, o que eu tenho que aprender nesse momento. Então, é isso que eu falo muito para minha equipe. Então, assim, minha equipe hoje, eu tenho 23 pessoas, e eu tenho orgulho de dizer que eu falo delas, cada uma com o seu sentido. Tem gente que é mais técnico, tem gente que gosta mais de liderança, tem gente que gosta mais de atividade. E se você conseguir ajudar as pessoas no ponto que a energia delas está ruim, a performance delas melhora muito. Então, isso é o que eu levo para o meu time hoje. Então, assim, tem pessoa... E, às vezes, a pessoa vai estar performando muito ruim e a equipe tem que ser boa o suficiente para cobrir aquela pessoa que não está legal, mas para a performance geral, ela não cair. Então, hoje eu trato as pessoas desse jeito. Muita gente me perguntava, não dá trabalho? Gente, liderar pessoas dá trabalho, mas tem que ser bom. Então, assim, quem não gosta, não tem que fazer. Por isso que eu acho que liderança não é para todos.
Você tem que estar disposto, porque é como se você tem que olhar cada um ali. À medida que você sobe, você vai perdendo isso. E aí, como é que você faz? Aí você tem que ter o olhar para saber se aquele que você treinou, ele está conseguindo levar aquilo com a identidade dele. Porque, assim, eu sempre falo isso. Quando eu formo um líder, não é para copiar como eu sou. É encontrar como você é. Então, você vai ser muito parecido com alguém, depois você vai ser mais parecido com o outro, e aos poucos você vai encontrando quem você é. Porque é importante, né? Você precisa ter autenticidade para ser líder. Porque liderança não é ser só bonzinho. Eu tinha esse estigma quando eu comecei. Falei, eu peguei líderes muito difíceis. Falei, não, eu tenho que ser boazinha. E durante muito tempo eu fui a líder mãe, uma bosta, não ajudei ninguém. Aí o que eu percebi? Falei, não, tem hora que eu vou ter que dizer, vamos todo mundo comigo. Agora eu decido. Agora quem é a dona desse negócio? Sou eu. Não, agora vamos construir junto. Não, agora, vem aqui, vou te ensinar. Vem aqui, agora eu vou aprender com você, porque a gente também aprende com as pessoas. Então, assim, se você consegue fazer essa migração entre os papéis, você vai muito bem. É isso que eu tento fazer. Então, assim, tem que estudar sobre pessoas, tem que estudar sobre liderança, tem que estudar sobre tecnologia, também tem. Porque não adianta eu querer falar com uma pessoa extremamente técnica, porque eu não sei o que ela está falando, aquilo é importante para ela. Então eu tenho que falar o dialeto dela para conseguir atingir ela e a gente conseguir fazer uma orquestração, né? Eu acho que você vai movimentando as pecinhas. Você tem que saber sobre comunicação. Então, assim, um líder que não sabe o perfil da sua equipe, aí você já perdeu. Porque, assim, se eu vou me comunicar com dominante, é uma forma. Se eu vou me comunicar com influente, é outra forma. Se eu vou me comunicar com conforme, é outra forma. Então, eu preciso saber como é que eu me comunico com as pessoas. O que dói em um? Por exemplo, tem gente que eu tenho que falar bom dia, tem gente que eu tenho que ser objetivo. Então, você tem que aprender isso. É assim que você respeita alguns. Senão, se você achar que é um padrão, né? Eu sou assim, eu tenho que tratar todo mundo desse jeito. É lindo durante um tempo, enquanto a pessoa precisa de você por causa da grana. Melhor, a próxima oportunidade que ela tiver para se livrar de você, ela vai. Vai. E como você tem visto esse processo, vamos assim dizer, de transformação pessoal e profissional? E aí a gente coloca um outro componente aqui na jogada, que está todo mundo falando, a gente tem falado disso aqui muito no Tem Podcast, que a gente fala da inteligência artificial. Como você está vendo, onde a gente fala de pessoas e tecnologia, né? Essas duas coisas caminham muito juntas. A gente está aqui orquestrando, tentando mexer, e aí está entrando um terceiro componente aqui que tem domínio nas duas frentes, né? E ele está aprendendo, né? Essa inteligência está aprendendo conosco, bem ou mal. E aí a gente vai estar lidando com um cara que vai falar, opa, me interessa falar mais do bem, mais do mal, mas eu estou aqui vendo, eu sou justamente esse guarda-chuva vendo tudo que está acontecendo aqui embaixo. Como é que você está vendo isso, principalmente quando a gente fala de gestão de pessoas? Esse é um tema que eu acho que dá muito, né, muito episódio aqui para a gente conversar, porque, cara, ele está aprendendo tudo que você está fazendo, do bem e do mal, tudo que você está buscando, do melhor das pessoas, tudo que você está tentando melhorar, a inteligência está vendo o que está acontecendo. Como é que você tem visto esse terceiro componente aí nessa matemática de pessoal e profissional? Eu comecei a, sei lá, quantos anos? Uns 10? Não, acho que mais anos atrás. Eu comecei no mestrado, a gente estava falando de redes neurais. Então, assim, você tinha que ensinar, você tinha que configurar ali, né? Programar o algoritmo para ele fazer alguma coisa. Não era nada assim tão simples. Sim. Então, era muito algo da tecnologia. Da virada para cá do ChatGPT, a gente conseguiu fazer o quê? A gente colocou a tecnologia na mesa, né? Para todas as pessoas. Então, assim, hoje, quando eu falo de inteligência artificial, a gente não está falando de alguém da tecnologia, a gente está falando de uma tecnologia compartilhada, o que é ótimo. Qual que é o grande problema disso? As pessoas não saberem usar. Usar para quê? A gente tem o estigma de que eu vou ser substituído pela inteligência artificial. Você não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas existem atividades às quais você faz que elas deveriam ser feitas por inteligência artificial. Mas eu sei fazer isso? A grande resposta da maioria é não. As pessoas não sabem ainda utilizar, né? Então, assim, para você escrever um bom prompt, você tem que saber escrever direito. Então, assim, se eu não sei o que pergunto, aí falo do treinar, né? Se eu não sei o que eu pergunto, que se eu não sei o caminho, qualquer caminho serve, exato, não é? O que vai. E o que eu acho que é a era da soft skill. Eu acho que, assim, é você aprimorar ainda mais. Então, assim, eu como líder hoje, eu estou fazendo um monte de coisa. A inteligência artificial está fazendo um monte de coisa para mim. Porque me sobra tempo para eu cuidar daquilo que me interessa, que são as pessoas. Então, assim, tecnológica, eu estou estudando mais rápido. Estou fazendo resumo, eu estava fazendo, acho que... comecei a fazer resumos, tem coisa que eu já estou treinando. Resumo é maravilhoso, resumo é maravilhoso. Não é? Comecei a treinar, subir ali uns... Por quem não conhece, lê...
precisa fazer algo assim, ó, nossa, não, é ótimo. ótimo. Já te ocupa um tempo. Às vezes você precisa de uma resposta rápida, você usar aquilo. As pessoas ainda precisam... e assim, tem os formatos gratuitos, que nem tem o Google. É que o Google é mais fácil. Você vai lá, você tem que se cadastrar. Às vezes as pessoas têm medo de se cadastrar, né? Mas assim, você tem que se cadastrar. Né? Exato. Nossa. Tem muita coisa para fazer. E eu acho que assim, é você inserindo. Hoje, como é que eu tô fazendo com as pessoas que trabalham comigo? Inserindo. Então, assim, como é que você está usando? Que atividade que você tem? Você acha que isso daqui dá para poder fazer? Então, vamos tentar fazer. Eu acho que, assim, tem que começar pequeno. Não adianta você falar assim, não. Para quem não está ali na tecnologia, lidando com isso, desenvolvendo as coisas, não adianta. Não vai ser assim, né, tão simples. Mas você começar a inserir pouco a pouco. Porque daí você começa a descobrir esse tempo. Porque o tempo hoje é valiosíssimo. As pessoas não entendem como o tempo é valioso. O tempo é muito valioso. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, quando eu me casei, eu falei, cara, meu tempo acabou, porque antes eu fazia 300 coisas, agora tem casa para arrumar, tem coisa para fazer, tem que trabalhar. Aí, beleza, eu achei que eu não tinha tempo. Eu tive minha primeira filha. Falei, nossa senhora, eu tinha tanto tempo, não sabia, e agora? E aí eu caí na história de falar, vou ter a segunda. Eu olhei e falei, nunca mais vou estudar na vida. Não, cara, uma das coisas melhores que eu acho que eu aprendi a fazer foi gestão de tempo. É louco. Mas dá para você continuar estudando, dá para você fazer um monte de coisa. Lógico, tem que ter a parceria, né? Lá em casa é uma parceria, a gente funciona muito bem, meu marido com isso. Mas, cara, dá para você fazer. Então, assim, é dividir seu tempo. Você começar pouquinho, daqui a pouco aquilo se torna natural, né? Como você tornar um hábito, né? Você começa a treinar, vai ser ruinzinho e depois você vai melhorando. E para liderança, isso ajuda muito, por quê? Porque você consegue ter tempo de liderar. Então, assim, eu preciso desenvolver hoje nos meus líderes soft skill. Cara, tem que encontrar, tem que pensar fora da caixa, pensar soluções que não é aquela óbvia, é testar situações, é saber te dar um feedback, trazer para você uma informação que assim, não adianta ele falar, tá tudo ruim, tá tudo ruim, eu sei, mas você conseguiu olhar o outro lado? Não, então, você começa a trabalhar esse formato, isso que antes, quando você fica na operação, com a cara na operação o tempo inteiro, não dá. E eu hoje ainda tenho um grande peso na operação, que eu tô começando a me deslocar, mas por conta disso, de você... quando você forma time, né? Quando você monta seu próprio time, é uma coisa. Quando você ganha um time, você tem que desenvolver, já demora mais, porque você tem que pegar aquela pessoa com aquela aptidão e começar a trabalhar. Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade, mas também, quando eu falo de usar, né? A gente também lá dentro do departamento tem muita ânsia do uso, mas a ânsia do uso também não é só usar. Você pode usar do que tem fora, né? Para poder fazer as suas habilidades, mas dentro, cara, tem que estruturar. Você tem que ter dado, tem que ser curado, tem que ser organizado para você começar a olhar aquilo. Não é só buscar tecnologia por tecnologia, tem que saber aplicar. Então, assim, eu acho que tem a ânsia de todo mundo querer usar, e aí tem a forma certa da gente começar a usar, e tem milhares de aplicativos disponíveis que dá para você usar. Eu mesmo tentei fazer uma apresentação outro dia, não foi muito boa, assim, não montou do jeito que eu queria, mas eu acho que assim, é um caminho. Daqui a pouco as coisas vão se ajeitando. Às vezes, se você fosse fazer uma apresentação, preciso fazer uma apresentação para amanhã, vai pegar um PPT, você vai levar dias. Exato. Me ajuda aqui, 4, 5 slides. É claro, não vai ser, eu digo que o ótimo é inimigo do bom, né? E aí você quer tudo ótimo, não faz nada, e quando você vê, tem a apresentação e não levou nada. Então, acaba sendo esse meio termo. E quando você analisa hoje essa questão de área de atuação, principalmente quando a gente fala de tecnologia, e muitas pessoas que falam, né? Você mesmo falou, tem que ser bom em matemática. Não, eu não era, tá aqui, gente, uma prova de alguém que não era bom em matemática, ela falou, e tá nessa área. Você trabalha com software. Como você tem visto e quais são os desafios para a gente levar a mensagem, não só para as meninas, que aqui é o nosso trabalho, né? TI de salto, mas como levar a mensagem que tecnologia não é só software? Como levar a mensagem que tecnologia vai além de gostar de matemática? Como é para Rosana levar essa mensagem, você que tem a vivência na prática de falar, gente, eu era péssima em matemática. Como a gente pode trazer esse jovem aqui para o nosso tema tecnologia? Tá. Eu entrei na faculdade, eu fiz microeletrônica, né? Então, uma coisa que eu aprendi foi raciocínio lógico. É ótimo. E eu acho que isso é a grande sacada ali. Quando eu migrei para a tecnologia, eu migrei em tecnologia, a Microsoft abriu um centro de treinamento dentro do IPT, ali na USP, e aí você entrava lá e você participava das POCs em posições diferentes. Então, acho que ali, para mim, foi uma grande quebra de paradigma da tecnologia. Porque como eu conhecia a tecnologia, ou você era de infra ou você era de software. Quando eu entrei lá, a gente cada POC eu ficava num papel diferente. Então, o analista de negócio, que naquela época chamava documentador, mas eu fui analista de negócio. E aí, você era a pessoa do teste, você era a pessoa que configurava o banco, então você era o DBA, teoricamente, ali. Você era o líder do projeto, você era o programador. Então, assim, você tinha várias posições.
E à medida que eu fui entendendo aquilo, eu falei, caramba, que coisa legal. Então, assim, o papel, eu passei por todos os papéis e o que eu mais gostava era o papel de analista de negócio. Eu gostava de falar de negócio. Eu falava, cara, mas como é que por que você está fazendo? Você vai ganhar o quê com isso? E eu entendi aquilo ali. Só que naquele momento, para mim, e aí eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas, era difícil sair para o mercado e você sentar numa cadeira de analista de negócio. Porque eu conheci o negócio daquele pequeno negócio que eu estava ali participando. Então, como é que eu tive que entrar no mercado? Como dev. Então, eu acho que esse já é um ponto que é muito difícil para as mulheres quando não tem isso. Falo, pô, mas eu não gosto de programar. E eu já escutei isso, eu não gosto de programar, então eu não vou entrar no mercado, porque a porta mais fácil é de dev. E aí, o que eu acho é que a gente precisa incentivar para que essas outras portas consigam se abrir. Que é treinar para que as pessoas entrem em negócio. Hoje eu ainda não acho que é fácil entrar em negócio. Então, eu entrei para a porta de dev, eu fui dev, fui uma dev mais ou menos, entreguei meu trabalho, mas não era. E aí onde é que o negócio virou? Eu lembro que eu fui para uma consultoria e naquela época você fazia todos os papéis, não é que nem hoje tem o papelzinho de cada um, né? Eu fazia tudo. Então eu programava em .NET, estava indo ali muito bem na minha vida, me jogaram num projeto de VB6, eu falei, lascou, não sei fazer. E eu fazia o quê? De dia, durante o horário de trabalho, eu construía toda a lógica em C#, que era o que eu sabia, e à tarde ficava um estagiário me ajudando, meu amigo, hoje, ele me ajudava a transformar em VB6. E aí, o que acontecia? Como acabava somando os trabalhos ali, eu ajudava ele com a parte de negócio. E aí eu comecei a ir mais no usuário, a testar. E aí ele falou, nossa, a Rosana faz isso muito bem, deixa eu colocar ela para fazer isso. E aí eu saí dali, finalmente, para uma posição de analista de negócio. E aí dali para frente a minha carreira foi muito rápida, porque eu fiquei acho que 2 anos como analista de negócio, depois eu já virei líder de projeto, e aí em seguida eu comecei já a assumir uma área e virei líder. Então, assim, eu acho que do negócio, né, de ser analista de negócio, até uma carreira de liderança foram 5 anos só. Foi rápido. E quando eu conversei recentemente aqui com a Camila, ela falou, todo mundo deveria algum dia, nem que fosse 4 horas, mínimo, sei lá eu, até menos, mas aprender a programar. Qualquer coisa que seja. Eu não vou ser uma mega blaster, eu fiz Basic, COBOL, odeio programar também, odeio. Eu conto sempre que eu fui porque o professor era bonito e eu falei, não, preciso aqui para o curso, né, da complementar das horas de eletrônica e eu falo isso para o meu marido, ele dá risada. Então, assim, por quê? Porque é o lógico. Hoje eu vejo, assim como você, a minha entrada em tecnologia foi vendas. Eu sou comercial 100% e eu vi uma oportunidade de negócio. Quer dizer, não tem um caminho único, né? E quando a gente fala hoje de tecnologia, são várias as portas, são várias as possibilidades que você tem. E, gente, a gente está aqui, prova que não precisa ser de matemática. Exato. E, além de tudo isso, gente, que ela faz, ela também vocês sabem que eu sou fã desse grupo MCIO, ela também é uma voluntária do MCIO, e ela ajuda a incentivar jovens meninas, está junto comigo aqui no projeto do Instituto TI de Salto, e conta para mim o que você tem visto e feito pensando nessa entrada de mais meninas na área de tecnologia. Como tem sido, na prática, essa contribuição do universo para a Rosana? Não, o pessoal sabe que eu sou bem ativista nisso, mas assim, a minha contribuição ela começou antes do grupo, né? Então, assim, como é que eu cheguei no grupo? A minha ficha caiu de que a gente pode mudar as coisas quando eu fiz uma mentoria dedicada para mulheres de TI. E eu falo muito isso, assim, eu acho que as empresas ainda estão perdendo isso. A empresa que eu trabalhei no Macro Atacadista, que agora não existe mais, mas ele era parte de uma hold holandesa, e essa hold ela fazia treinamentos. Então, ela tinha um treinamento que, na tradução, chama Mulheres ao Palco, e eles pegavam algumas mulheres potenciais, que eles entendiam como os talentos, nas unidades de negócio deles e faziam treinamento. E eu tive a oportunidade de fazer um treinamento desse. E foi muito bom na minha carreira. Foi muito bom. Tanto que com esse treinamento, mais um outro treinamento que eu fiz também, que foi uma líder que me trouxe, então a diretora do Macro na época, ela me trouxe, porque eu estava lá, avaliada há algum tempo, e aí eu falei, caramba, parece que as coisas não viram para mim aqui, né? O que será que tá me faltando? E aí, assim, eu acho que faltou do meu líder me trazer a realidade. Ele não me trouxe. Aí, quando essa diretora assumiu, eu cheguei e falei, cara, eu tô aqui, eu não tô entendendo o que tá. Minhas avaliações estão boas e minha vida não muda.
E aí ela me trouxe alguns pontos que ela entendeu que não eram bons e realmente não eram. E ela me indicou essa pessoa que fazia a formação, né? A Vaine Valim. Gosto demais da Vai, mudou muita coisa. Beijo, Vai. E aí ela tinha essa formação de mulheres, então ela pegou só mulheres da área de tecnologia, líderes, e ela tinha esse curso dedicado, era o primeiro curso dela. E aí entrou pandemia, e a gente fez isso lá, e assim, cara, aquilo mudou meu mindset de como as coisas têm que ser, você sendo mulher, porque assim, a gente tem habilidades que são só nossas. Sim. E dificuldades que também são só nossas. Então, aprender a lidar com isso e você usar na hora certa, ela me ajudou demais. Então, a partir dali veio a Rosana, que fundou um grupo de diversidade dentro da empresa, e aí tinha live lá com o presidente para poder falar disso. Tive a oportunidade de me descobrir escritora, né? Escritora. Aí tive a oportunidade de escrever meu primeiro livro ali, um livro de Azure DevOps, que eu participei da jornada colaborativa, falando sobre isso. E aí, do que eu falava nesse livro extremamente técnico? Que ninguém estava falando, gestão de capacidade, que era o nosso grande problema. Então, meu capítulo era sobre gestão de capacidade. Aí eu dei uma primeira mentoria para jovens iniciantes, de um projeto, chamava Projeto Pescar, que tinha lá. Então, assim, a gente ensinava essa galera que vinha desse universo, como é que elas tinham oportunidade dentro das áreas diversas, inclusive a área de tecnologia. E aí, por conta dessas contribuições, eu fui convidada, apadrinhada pela diretora Patrícia, que me levou para o grupo. E aí, quando eu cheguei no grupo, eu fiquei voluntária da área de parcerias, que, na verdade, busca exatamente isso, parceiros para treinar mulheres e trazer. E aí, assim, na minha vida, de um modo geral, eu sempre fui... Por que eu virei, né? Acabei fazendo mentoria. Porque as minhas amigas sempre falavam assim, que eu era a conselheira do grupo, sabe? Aconselhar. Falei, por que você não faz isso para outras pessoas? E eu comecei a fazer. Mesmo assim, de forma voluntária. Vem cá. E eu fui pegando algumas pessoas. Quando eu entrei no iFood, foi até engraçado, porque teve um programa que eles faziam para desenvolvimento de pessoas negras, e eu me inscrevi. E aí eu comecei a fazer, e aí... Foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, e aí dentro da minha equipe eu fui fazendo, eu olhei e falei, nossa, mas eu tô fazendo muita... E o mais legal de tudo é você ver essas pessoas irem pra frente. Então, assim, meu grupo, minha equipe hoje tem mais mulheres, né? Então, assim, eu tenho as minhas líderes são mulheres, e eu sempre falo isso pras pessoas. E eu treino, inclusive, os meninos, né? Que eu tenho a oportunidade de mentorar, justamente para encontrar essa diferença. Eu sempre falo, gente, estuda sobre liderança de gênero, porque faz diferença. E as pessoas não falam sobre isso, Silvia. As pessoas falam muito sobre liderança, mas não fala de liderança de gênero. Sim. Porque é diferente. Sim. Tem habilidades que mulher tem que o homem não tem. Existe ali uma coragem no homem que da mulher é mais difícil. Então, assim, como é que eu incentivo isso? Que projeto que eu aloco de acordo com aquilo? Né? Como a gente pode fazer essa troca? Exato. Eu aprendo com eles e eles aprendem conosco. Então, assim, né? é assim que eu venho contribuindo, assim, na minha vida. Então, assim, eu tive a oportunidade, agradeço, né, do TT de Salto, me trouxe um monte de gente no LinkedIn me perguntando, cara, como é que você conseguiu fazer isso? Por que pessoas é tão importante? Depois eu acabei escrevendo um outro que foi Mulheres na Tecnologia. Então, assim, eu sigo aí nesse processo, ali eu já falo um pouco mais de mentoria, disso, de entender que é possível sim, mas que a gente não pode desanimar. E entrar naquilo que faz sentido para você. Eu sempre falo assim, lá a gente faz um experimento, eu sempre falo para as meninas, vamos fazer um experimento. Fica nessa posição e vê se é aqui que você acha que você vira. Se não é, a gente vai procurar um outro lugar. Eu acho que falta também a experimentação. Vamos experimentar. Se dá liga, né? Se dá liga. Realmente você gosta do que você está fazendo. Exato. Isso não é para mim, sou mais de mão na obra. Isso não é para mim, sou mais de... tá na rua. Exato. Né? Eu acho que tem isso. E a hora que você se encontra profissionalmente, porque tem a conexão do profissional com o pessoal, é quando você realmente pode crescer, né? E pensando nessa parte, uma coisa importante que a gente sabe que tecnologia ajuda e tem sido realmente... a gente sabe que está faltando mão de obra, a gente sabe que é um mercado que tem uma condição e um salário, né, um retorno financeiro. Que conselho prático você dá para quem está nos escutando, assistindo, acompanhando o nosso Tem Podcast, para pensar, nossa, eu queria ser médico ou advogado que ganha dinheiro. Não, gente, tecnologia. Que conselho para quem está acompanhando a gente aqui? Então, tecnologia é um mercado, assim... absurdo, né? Vou dizer assim, cara, tem muita oportunidade. Você tem que... acho que o que você quiser fazer, dá para fazer. O grande problema que eu acho que as pessoas têm é esse mito do... Putz, eu tenho que ser muito bom técnico. Gente, às vezes, se você for muito bom
estrategista, conhecer de negócio, você se comunicar bem, você saber lidar com tudo isso, também são habilidades que fazem toda a diferença. Então, assim, para entrar nesse mercado, é o que eu falei, a lógica eu acho que é importante, não dá para você entrar sem lógica, mas eu acho que a gente não pode desistir, não precisa fazer uma engenharia. Tecnologia é um negócio bacana, porque você não tem assim uma forma. Por exemplo, eu vim de microeletrônica e migrei, e tá tudo certo. Não tem um campo específico único, que eu tenho que fazer engenharia, eu tenho que fazer ciências da computação. Não, isso ajuda muito, principalmente se a sua abordagem for muito técnica. Mas dá para entrar de várias formas. Então, no prático, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estudar sobre essas tecnologias emergentes. Eu acho que, por exemplo, hoje com AI, já dá para você entrar no mercado com AI. Como é que eu manipulo e faço uso disso? Eu não preciso, desenvolver um algoritmo. Sim, sabe? Já mas tem eu preciso ele pronto, entender. Eu preciso só saber como. Mas como é que eu sei usar? E aí, assim, só esse fato já ajuda muito. Eu acho que ajuda muito quem quer entrar e não tem essa habilidade toda técnica, mas de repente tem uma habilidade linguística boa. E aí você começa a tem fazer gente que esse pode ser bom em redação, né? Como eu converso com o ChatGPT? Gente, não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com exatas. Eu acho que assim, tem uma gama de novos cursos que vão surgir se as pessoas olharem para isso como oportunidade e ver o quanto de oportunidade tem ali. Porque a gente está começando com isso. Sim. É um mercado que quem começar a fazer parte agora, em 10 anos, vai ter mudado completamente a sua vida. Porque a gente está engatinhando nesses processos. E com possibilidade de retorno financeiro. Muito. Eu acho que assim, é uma área que se você... O que eu vejo, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas às vezes eu tô lá na lista de suporte a vida inteira. Cara, mas assim, o quanto você está investindo em você também para sair daquela cadeira e ir para outra cadeira? Então, assim, existem cargos que eu vou ficar lá a vida inteira? Vai depender de você. Vai depender das suas habilidades, vai depender daquilo que você quer para você melhorar, exatamente. Bom, gente, a gente está chegando ao fim aqui, mas antes disso eu queria que você compartilhasse um filme, um livro, uma série que você goste, que você queira compartilhar aqui com o nosso pessoal. O livro que eu recomendo, eu acho que é o Antifrágil. Acho que a gente precisa encontrar oportunidade no caos. O mundo está mudando e não dá pra gente sentar lá e falar assim, tá ruim. Eu acho que não dá. Eu acho que é um livro assim que mudou muita coisa quando eu li, mudou muito sobre vários paradigmas que eu tinha. Outro livro também que eu recomendo para as mulheres específicas, Como as Mulheres Chegam ao Topo. Maravilhoso. É um livro ótimo que mostra muito do como tudo que a gente acredita muitas vezes não é o que às vezes é a gente, né, que não está sabendo se posicionar. Mostra muito sobre você, porque às vezes a gente está cobrando só do outro. Poxa, a empresa não tem um programa. Poxa, meu líder não está vendo. E aí, o quanto você está fazendo por você? Então, acho que esse livro eu recomendo para todas as mulheres que querem avançar na sua carreira, que leiam um livro excelente. Isso aí. E uma palavra que defina a Rosana. Perseverança. Uau. Gente, a gente chega aqui ao fim de mais um episódio do Tem Podcast. Agradeço, Rosana, muito, muito, muito de coração por você ter aceitado o nosso convite e ter compartilhado aqui a sua experiência conosco. Foi um bate-papo enriquecedor e tenho certeza que inspirou muito a nossa audiência, principalmente as mulheres que desejam entrar nesse mercado. E agora eu queria que você compartilhasse aqui conosco as suas redes. Quem quer achar a Rosane? Bom, no Instagram, sou @rosana.nita e no LinkedIn tá meu nome completo, né? Rosana Teixeira de Almeida Nita. Pode me mandar mensagem, tá tudo certo. E em breve nós estamos aí preparando uma mentoria oficial para as pessoas que quiserem. Aí, gente, aí. Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer você por ter acompanhado mais esse Tem Podcast conosco. Se você gostou da trajetória da Rosana e quer compartilhar mais histórias inspiradoras do universo de tecnologia, não deixe de seguir as nossas redes sociais. YouTube, LinkedIn, o Spotify. E no YouTube, não esquece de se inscrever, compartilhar, comentar, curtir e ativar o sininho para receber de primeira mão os próximos episódios. Não perca!